Gênesis 12. A família de Abraão foram relatados no capítulo anterior. Aqui o Espírito Santo entra em sua história e, doravante, Abraão e sua semente são quase o único assunto da história sagrada. Neste capítulo temos, primeiro, o chamado de Deus a Abraão para a terra de Canaã, versos 1 a 3. Segundo, a obediência de Abraão a este chamado, versos 4 e 5. Terceiro, suas boas-vindas à terra de Canaã, versos 6 a 9. Quarto, sua viagem ao Egito, com relato do que aconteceu com ele lá, fuga e falha de Abrão, versos 10 a 13, perigo e libertação de Sarai, versos 14 a 20. O chamado de Abrão. Verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Temos aqui o chamado pelo qual Abrão foi removido da terra de sua natividade para a terra da promessa, que foi designada tanto para testar sua fé e obediência, quanto para separá-lo para Deus e para serviços especiais e favores que foram posteriormente concebidos. As circunstâncias deste chamado podem nos ajudar um pouco no conhecimento do discurso de Estevão, Atos 7, 2, onde nos é dito: 1. Que o Deus da glória apareceu a ele para dar-lhe este chamado. Apareceu em tais demonstrações de sua glória como não deixou Abrão nenhum espaço para duvidar da autoridade divina desse chamado. Deus falou com ele depois de diversas maneiras, mas desta primeira vez, quando a correspondência deveria ser resolvida, ele apareceu a ele como Deus da glória e falou com ele. 2. Que este chamado foi dado a ele na Mesopotâmia antes que ele habitasse em Harã. Portanto, lemos corretamente: o Senhor disse a Abrão, a saber, em Ur dos Caldeus, e, em obediência a esse chamado, como Estevão relata ainda mais a história, Atos 7, verso 4, ele saiu da terra dos caldeus e morou em Harã cerca de 5 anos, e a partir daí, quando seu pai morreu, por um novo comando, de acordo com o primeiro, Deus o removeu para a terra de Canaã. Alguns pensam que Harã estava na Caldeia e ainda fazia parte do país de Abraão, ou que Abrão, tendo permanecido lá 5 anos, começou a chamá-lo de seu país e a criar raízes ali, até que Deus o deixasse saber que este não era o lugar para o qual ele foi destinado. Observe que se Deus nos ama e tem misericórdia reservada para nós, ele não permitirá que descansemos em nenhum lugar antes de Canaã, mas graciosamente repetirá seus chamados até que a boa obra iniciada seja realizada e nossas almas descansem somente em Deus. No próprio chamado, temos um preceito e uma promessa. Primeiro, um preceito difícil: sai da tua terra, verso 1. Agora, por este preceito, ele foi provado. Se amava sua terra natal e seus amigos mais queridos, e se poderia deixar tudo de bom grado para seguir com Deus. Sua terra tornara-se idólatra, seus parentes e a casa de seu pai eram uma tentação constante para ele, e ele não poderia continuar com eles, sem o perigo de ser infectado por eles. Portanto, saia. Like, vá de te, vá embora, com toda a velocidade, escape por sua vida, não olhe para trás. Observe que aqueles que estão em um estado sincominoso estão preocupados em sair dele com toda a pressa possível. Saia por si mesmo, assim alguns o leem, isto é, para o seu próprio bem. Observe que aqueles que abandonam os seus pecados e se tornam para Deus, eles mesmos serão indizíveis ganhadores com a mudança. Provérbios 9, 12. Este comando que Deus deu a Abrão é muito parecido com o chamado do Evangelho, pelo qual toda a semente espiritual do fiel Abraão é trazida à aliança com Deus, pois 1. A afeição natural deve dar lugar à graça divina. Nosso país é querido para nós, nossos parentes mais queridos e a casa de nosso pai mais querida de todas. E ainda assim, todos eles devem ser odiados. Lucas 14, verso 26. Isto é, devemos amá-los menos que a Cristo, odiá-los em comparação com Ele, e sempre que algum deles entrar em competição com Ele, eles devem ser adiados, e a preferência dada à vontade e honra do Senhor Jesus. 2. O pecado e todas as suas ocasiões devem ser abandonados, e particularmente as más companhias.
Devemos abandonar todos os ídolos da iniquidade que foram colocados em nossos corações e sair do caminho da tentação, arrancando até mesmo um olho direito que nos leva a pecar. Mateus 5:29. Voluntariamente nos separando daquilo que é mais querido para nós, quando não podemos mantê-lo sem risco de nossa integridade. Aqueles que resolvem guardar os mandamentos de Deus devem deixar a sociedade dos malfeitores. Salmo 119, verso 115. Atos 2, verso 40. 3. O mundo e todos os nossos prazeres nele devem ser vistos com santa indiferença e desprezo. Não devemos mais vê-lo como nosso país ou lar, mas como nossa pousada, e, portanto, devemos nos sentar e viver acima dele, sair dele com afeição. 2. Por este preceito, ele foi provado se podia confiar em Deus além do que o via, pois ele deve deixar seu próprio país para ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Ele não diz, é uma terra que te darei, mas apenas, uma terra que te mostrarei. Ele também não diz a ele que terra era, nem que tipo de terra, mas ele deve seguir a Deus com a fé implícita e aceitar a palavra de Deus em geral, embora não tivesse garantias particulares de que não deveria perder seu país para seguir a Deus. Observe que aqueles que vão lidar com Deus devem lidar com confiança. Devemos trocar as coisas que se veem pelas coisas que se não veem, e nos submeter aos sofrimentos do tempo presente, na esperança de uma glória que ainda está para ser revelada. Romanos 8, verso 18. Porque ainda não aparece o que seremos. 1 João 3, 2. Assim como não aconteceu com Abrão, quando Deus o chamou para uma terra que ele lhe mostraria, ensinando-o a viver em uma dependência contínua de sua direção, e com os olhos sempre voltados para ele. Segundo, aqui está uma promessa encorajadora, ou melhor, é uma compilação de promessas, muitas, extremamente grandes e preciosas. Observe que todos os preceitos de Deus são acompanhados de promessas aos obedientes. Quando ele se dá a conhecer também como galardoador, se obedecermos ao mandamento, Deus não deixará de cumprir a promessa. Aqui estão 6 promessas. 1. Farei de ti uma grande nação. Quando Deus o tirou de seu próprio povo, ele prometeu torná-lo chefe de outro. Cortou-o de ser ramo de oliveira brava para fazer dele uma raiz de oliveira boa. Esta promessa foi 1. Um grande alívio para o fardo de Abrão, pois ele agora não tinha filho. Observe que Deus sabe como adequar seus favores aos desejos e necessidades de seus filhos. Aquele que tem um curativo para cada ferida, fornecerá um para a primeira, que é mais dolorosa. 2. Uma grande prova para a fé de Abrão, pois sua esposa havia sido muito estéril, de modo que se acreditar deve ser contra a esperança, e sua fé deve se basear puramente naquele poder que pode fazer sair das pedras filhos para Abraão e torná-lo uma grande nação. Observe. 1. Deus faz as nações, por ele elas são nascidas de uma vez, Isaías 66, 8. E ele fala para construí-las e plantá-las, Jeremias 18, 9. E 2. Se uma nação se torna grande em riqueza e poder, é Deus que a torna grande. 3. Deus pode levantar grandes nações da terra seca, e pode fazer de um pequeno ser 1000. 2. Eu abençoarei, particularmente com a bênção da frutificação e aumentara, como ele abençoou Adão e Noé, ou de maneira geral, eu abençoarei com todo tipo de bênçãos, tanto do alto quanto das fontes saia da casa de seu pai, e lhe darei uma bênção paternal, melhor do que a de seus progenitores. Observe que os belegrinos obedientes certamente herdarão a bênção. 3. Farei grande o teu nome. Ao abandonar seu país, ele perdeu seu nome lá. Não se preocupe com isso, diz Deus, mas confie em mim, e eu farei de você um nome maior do que você jamais poderia ter tido lá. Não tendo filhos, ele temia não ter nome, mas Deus fará dele uma grande nação, e assim fará dele um grande nome. Observe. 1. Deus é a fonte da honra.
e dele vem a promoção. 1 Samuel 2:8. 2. O nome dos crentes obedientes certamente será celebrado e engrandecido. O melhor testemunho é aquele que os anciãos obtiveram pela fé. Hebreus 11, verso 2. 3. Tu serás uma bênção, isto é, 1. Tua felicidade será uma mostra de felicidade, de modo que aqueles que abençoam seus amigos orarão apenas para que Deus os faça como Abrão, como Rute 4, verso 11. Observe que os tratos de Deus com os crentes obedientes são tão gentis e graciosos que não precisamos desejar que nós mesmos ou nossos amigos sejam tratados melhor. Ter Deus como nosso amigo é bem-aventurança suficiente. 2. Tua vida será uma bênção para os lugares onde peregrinarás. Observe que bons homens são as bênçãos de seu país, e é sua indescritível honra e felicidade serem assim. 4. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso o tornava uma espécie de liga, ofensiva e defensiva, entre Deus e Abrão. Abrão abraçou de coração a causa de Deus, e aqui Deus promete se interessar pela dele. 1. Ele promete ser amigo de seus amigos, aceitar as gentilezas mostradas a ele como feitas a si mesmo, e recompensá-los de acordo. Deus cuidará para que ninguém seja perdedor a longo prazo por qualquer serviço prestado a seu povo. Até mesmo um copo de água fria será recompensado. 2. Ele promete aparecer contra seus inimigos. Havia aqueles que odiavam e amaldiçoavam até o próprio Abrão. Mas, embora suas maldições sem causa não pudessem ferir Abrão, a justa maldição de Deus certamente os alcançará e os arruinará. Números 24, verso 9. Esta é uma boa razão pela qual devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, porque é suficiente que Deus os amaldiçoe. Salmo 38, versos 13 a 15. 6. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa que coroou todo o resto, pois aponta para o Messias, em quem todas as promessas são sim e amém. Observe que 1. Jesus Cristo é a grande bênção do mundo, a maior com a qual o mundo já foi abençoado. Ele é uma bênção familiar. Por ele a salvação é trazida para casa, Lucas 19, verso 9. Quando calcularmos as bênçãos de nossa família, coloquemos Cristo na impressão, o primeiro lugar, como a bênção das bênçãos. Mas, como todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo, quando tantos são estrangeiros para ele? Resposta: 1. Todos os que são abençoados nele. Atos 4, verso 12. 2. Todos os que crerem, de qualquer família que sejam, serão abençoados nele. 3. Algumas de todas as famílias da terra são abençoadas nele. 4. Existem algumas bênçãos com as quais todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo, porque a salvação do Evangelho é uma salvação comum. Judas 3. 2. É uma grande honra estar relacionado com Cristo, e se engrandeceu o nome de Abrão, que o Messias descendesse de seus lombos, muito mais do que ele fosse o pai de muitas nações. Foi uma honra para Abrão ser seu pai por natureza. Será nós, ser seus irmãos pela graça. Mateus 12, verso 50. Chegada de Abrão em Canaã, 1920 a.C. Partiu, pois, Abrão, como lhe o ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aqui está. Primeiro, a remoção de Abrão de seu país, primeiro de Ur e depois de Harã, de acordo com o chamado de Deus. Então, Abrão partiu. Ele não foi desobediente à visão celestial, mas fez o que lhe foi ordenado, não conferindo carne e sangue. Gálatas 1, versos 15 e 16. Sua obediência foi rápida e sem demora.
submissa e sem contestação, porque saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8. Mas sabendo a quem seguia e sob cuja direção ia, assim Deus o chamou aos seus pés. Isaías 41, verso 2. Segundo, sua idade quando ele se mudou. Ele tinha 75 anos, idade em que deveria ter descanso e acomodação. Mas, se Deus quiser que ele comece o mundo novamente agora em sua velhice, ele se submeterá. Aqui está um exemplo de um antigo convertido. Terceiro, a companhia e a carga que ele levou consigo. Primeiro, ele levou sua esposa e seu sobrinho Ló com ele, não pela força e contra sua vontade, mas pela persuasão. Sarai, sua esposa, certamente iria com ele. Deus os havia unido e nada deveria separá-los. Se Abrão deixar tudo para seguir a Deus, Sarai deixará tudo para seguir Abrão, embora nenhum deles soubesse para onde. E foi uma misericórdia para Abrão ter tal companheira em suas viagens, uma ajuda adequada para ele. Observe que é muito confortável quando marido e mulher concordam em ir juntos no caminho para o céu. Ló também, seu parente, foi influenciado pelo bom exemplo de Abrão, que talvez tenha sido seu guardião após a morte de seu pai, e ele também estava disposto a acompanhá-lo. Observe que aqueles que vão para Canaã não precisam ir sozinhos, pois embora poucos encontrem o portão estreito, bendito seja Deus, alguns encontram. E é nossa sabedoria ir com aqueles com quem Deus está. Zacarias 8, verso 23. Onde quer que vão. 2. Eles levaram todos os seus pertences com eles, todos os seus bens e bens móveis que haviam reunido. Pois, 1. Com eles mesmos eles dariam todo de si para estar à disposição de Deus. Não reteriam parte do preço, mas se aventurariam em um fundo, sabendo que era um bom fundo. 2. Eles se forneceriam o que era necessário, tanto para o serviço de Deus quanto para o suprimento de sua família no país para onde estavam indo. Ter jogado fora seus bens porque Deus havia prometido abençoá-los seria tentar a Deus, não confiar nele. 3. Eles não estariam sob nenhuma tentação de retornar. Portanto, eles não deixam um casco para trás, para que não se lembrem do país de onde saíram. 4. Levaram consigo as almas que obtiveram, ou seja, 1. Os servos que compraram que faziam parte de seus bens, mas são chamados de almas para lembrar aos senhores que seus pobres servos têm almas, almas preciosas que eles devem cuidar e fornecer comida conveniente para eles. 2. Os prosélitos que fizeram e persuadiram a assistir à adoração do Deus verdadeiro e a ir com eles para Canaã. As almas que, como um dos rabinos expressa, eles reuniram sob as asas da divina majestade. Observe que aqueles que servem e seguem a Deus devem fazer tudo o que podem para trazer outros para servi-lo e segui-lo também. Dizem que essas almas foram ganhas. Devemos nos considerar verdadeiros ganhadores se pudermos ganhar almas para Cristo. 4. Aqui está sua chegada feliz ao final de sua jornada. Eles partiram para a terra de Canaã. Assim eles fizeram antes, capítulo 11, verso 31, e então pararam. Mas agora, eles seguiram seu caminho, e pela boa mão de seu Deus sobre eles, chegaram à terra de Canaã, onde por uma nova revelação, eles foram informados de que esta era a terra que Deus prometeu mostrar a eles. Eles não foram desencorajados pelas dificuldades que encontraram em seu caminho, nem se divertiram com as delícias que encontraram, mas seguiram em frente. Observe. 1. Aqueles que partem para o céu devem perseverar até o fim, ainda alcançando as coisas que estão adiante. 2. Aquilo que empreendemos em obediência ao mandamento de Deus e um atendimento humilde à sua providência, certamente terá sucesso e terminará com conforto no final. Vejamos agora a devoção de Abrão. Verso 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente
e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 9. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Alguém poderia esperar que Abrão tivesse uma chamada tão extraordinária para Canaã. Algum grande evento deveria ter ocorrido após sua chegada lá. Que ele deveria ter sido apresentado com todas as marcas possíveis de honra e respeito, e que os reis de Canaã deveriam ter se rendido imediatamente suas coroas para ele e prestaram-lhe homenagem. Mas não. Ele não vem com observação. Pouca atenção é dada a ele, pois ainda Deus quer que ele viva pela fé e olhe para Canaã, mesmo quando ele estava nela, como uma terra prometida. Portanto, observe aqui. Primeiro, quão pouco conforto ele teve na terra para onde veio, pois ele não o tinha para si mesmo. O cananeu estava então na terra. Ele encontrou o país povoado e possuído por cananeus, que provavelmente seriam apenas maus vizinhos e piores proprietários. E, pelo que parece, ele não poderia ter chão para armar sua tenda, a não ser com a permissão deles. Assim, os malditos cananeus pareciam estar em melhores circunstâncias do que o abençoado Abrão. Observe que os filhos deste mundo geralmente têm mais do que os filhos de Deus. 2. Ele não tinha um acordo nele. Ele passou pela terra, verso 6. Ele se retirou para uma montanha, verso 8. Ele viajou, continuando ainda, verso 9. Observe aqui. Primeiro, às vezes é o destino dos bons homens serem perturbados e frequentemente obrigados a remover sua habitação. O santo Davi teve suas andanças, Salmo 56, 8. 2. Nossas mudanças neste mundo estão frequentemente em várias condições. Abrão peregrinou, primeiro em uma planície, verso 6, depois em uma montanha, verso 8. Deus colocou um contra o outro. 3. Todas as pessoas boas devem considerar a si mesmas como estrangeiras e peregrinas neste mundo, e pela fé, sentar-se à solta como um país estranho. Então, Abrão fez. Hebreus 11, verso 8 a 14. 4. Enquanto estamos aqui neste estado atual, devemos estar viajando e continuando de força em força, como ainda não tendo alcançado. 2. Quanto conforto ele teve no Deus que ele seguiu, quando podia ter pouca satisfação em conversar com os cananeus que encontrou lá. Ele teve muito prazer em comunhão com aquele que o trouxe para lá e não o deixou. A comunhão com Deus é mantida pela palavra e pela oração, e por estes, de acordo com os métodos daquela dispensação, a comunhão de Abrão com Deus foi mantida na terra de sua peregrinação. Primeiro, Deus apareceu a Abrão, provavelmente em uma visão, e falou com ele boas palavras, e palavras de conforto. A tua semente darei esta terra. Observe, não há lugar nem condição de vida que nos possa impedir de receber o conforto das graciosas visitas de Deus. Abrão é um peregrino, instável entre os cananeus, e ainda aqui também ele se encontra com aquele que vive e o vê. Os inimigos podem nos separar em nossas tendas, nós e nossos altares, mas não nós e nosso Deus. 2. Com relação a aqueles que seguem fielmente a Deus no caminho do dever, embora ele os conduza de seus amigos, ele mesmo compensará essa perda por suas aparições graciosas a eles. 3. As promessas de Deus são seguras e satisfatórias para todos aqueles que conscientemente observam e obedecem aos seus preceitos. E aqueles que, em conformidade com o chamado de Deus, deixam ou perdem alguma coisa que lhes é cara, terão certeza de algo muito melhor em vez disso. Abrão havia deixado a terra da sua natividade. Bem, diz Deus, eu te darei esta terra. Mateus 19, 29. 4. Deus revela a si mesmo e seus favores a seu povo gradualmente. Antes havia prometido mostrar-lhe esta terra, agora dar-lhe a ele. À medida que a graça cresce, assim cresce o conforto. 5. É confortável ter uma terra concedida por Deus, não apenas pela providência, mas por promessa. 6.
Misericórdias para os filhos são misericórdias para os pais. Eu darei, não a ti, mas à tua semente. É uma concessão em reversão à tua semente, que ainda, assim, pelo que parece, Abrão entendeu também como uma concessão a si mesmo de uma terra melhor em reversão, da qual esta era um tipo, porque ele esperava uma pátria celestial. Hebreus 11, verso 8 a 14. Segundo, Abrão atendeu a Deus em suas ordenanças instituídas. Ele construiu um altar ao Senhor, que lhe apareceu e invocou o nome do Senhor. Versos 7 e 8. Agora considere isto. 1. Como feito em uma ocasião especial. Quando Deus apareceu a ele, ali mesmo ele construiu um altar, com os olhos voltados para o Deus que apareceu a ele. Assim ele retornou à visita de Deus e manteve sua correspondência com o céu, como alguém que resolveu que não deveria falhar do seu lado. Assim ele reconheceu, com gratidão, a bondade de Deus para com ele, ao fazer-lhe aquela visita e promessa graciosas. E assim ele testificou sua confiança e dependência da palavra que Deus havia falado. Observe que um crente ativo pode abençoar a Deus de todo o coração por uma promessa cujo cumprimento ele ainda não vê, e construir um altar para a honra de Deus que aparece para ele, embora ele ainda não apareça para ele. 2. Como sua prática constante, onde quer que ele se afastasse. Assim que Abrão chegou a Canaã, embora ele fosse apenas um estrangeiro e peregrino ali, no entanto, ele estabeleceu e manteve adoração a Deus em sua família. E onde quer que ele tivesse uma tenda, Deus tinha um altar, e esse altar santificado pela oração. Pois ele não apenas se importou com a parte cerimonial da religião, a oferta de sacrifícios, mas tomou consciência do dever natural de buscar a seu Deus, e invocar seu nome, aquele sacrifício espiritual com o qual Deus se agrada. Ele pregou a respeito do nome do Senhor, ou seja, instruiu sua família e vizinhos no conhecimento do verdadeiro Deus e de sua santa religião. Aquele sacrifício espiritual com o qual Deus está satisfeito. As almas que ele obteve em Harã, sendo discipulado, devem ser mais ensinadas. Observe que aqueles que se aprovariam como filhos do fiel Abrão e herdariam a bênção de Abrão, devem ter consciência de manter a solene adoração a Deus, particularmente em suas famílias, de acordo com o exemplo de Abrão. O modo de adoração familiar é um bom método antigo, não é uma invenção nova, mas o uso antigo de todos os santos. Abrão era muito rico e tinha uma família numerosa, agora estava inquieto e no meio de inimigos, e, no entanto, onde quer que armasse sua tenda, construía um altar. Aonde quer que formos, não deixemos de levar nossa religião conosco. Remoção de Abrão para o Egito. Verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Aqui está, primeiro, uma fome na terra de Canaã, uma fome terrível. Essa terra frutífera foi transformada em estéril, não apenas para punir a iniquidade dos cananeus que nela habitavam, mas para exercer a fé de Abrão que ali peregrinou. E foi uma provação muito dolorosa. Tentou o que ele pensaria? De Deus que o trouxe para lá, se ele não estaria pronto para dizer com sua semente murmurante que foi trazido para ser morto de fome? Êxodo 16, verso 3. Nada menos que uma fé forte pode manter bons pensamentos de Deus sob tal providência. 2. Sobre a terra prometida, se ele pensaria que a concessão valeria a pena ser aceita e uma consideração valiosa pela renúncia de seu próprio país? Quando, por tudo que agora parecia, era uma terra que comia os habitantes? Agora ele foi provado se poderia preservar uma confiança inabalável de que o Deus que o trouxe para Canaã o manteria lá, e se poderia alegrar-se nele, como o Deus da sua salvação, quando a figueira não florescer? Abacuque 3, versos 17 e 18. Observe que, 1. A fé forte é comumente exercitada com diversas tentações, para que seja encontrada para louvor, honra e glória. 1 Pedro 1, versos 6 e 7. 2. Apraz a Deus, às vezes, tentar com grandes aflições aqueles que são apenas jovens iniciantes na religião. 3. É possível que um homem esteja no caminho do dever e no caminho da felicidade e ainda assim encontre grandes problemas e decepções. 2. A remoção de Abrão para o Egito, por ocasião dessa fome.
Veja com que sabedoria Deus provê que haja abundância em um lugar quando houver escassez em outro, para que, como membros do grande corpo, não possamos dizer um ao outro: não preciso de você. A providência de Deus cuidou para que houvesse suprimento no Egito, e a prudência de Abrão aproveitou a oportunidade, pois tentamos a Deus e não confiamos nele, se em tempos de angústia não usamos os meios que ele graciosamente providenciou para nossa preservação. Não devemos esperar milagres desnecessários. Mas o que é especialmente observável aqui, para o louvor de Abrão, é que ele não se ofereceu a retornar nesta ocasião para o país de onde saiu, nem tão somente a ele. A terra de sua natividade ficava a nordeste de Canaã, e, portanto, quando deve por um tempo deixar Canaã, ele escolhe ir para o Egito, que está ao sudoeste, no caminho contrário, para que não pareça olhar para trás. Ver Hebreus 11, versos 15 e 16. Observa ainda que, quando ele desceu ao Egito, foi para peregrinar ali, não para habitar ali. Embora a providência, por um tempo, possa nos lançar em lugares ruins, ainda assim não devemos permanecer lá mais do que o necessário. Podemos peregrinar onde não podemos nos estabelecer. O homem bom, enquanto está deste lado do céu, onde quer que esteja, é apenas um peregrino. Uma grande falha da qual Abrão era culpado, ao negar sua esposa e fingir que ela era sua irmã. A Escritura é imparcial ao relatar as más ações dos santos mais célebres, que são registradas não para nossa imitação, mas para nossa advertência, para que aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. Sua falha foi dissimular sua relação com Sarai, equivocar-se a respeito e ensinar sua esposa e provavelmente todos os seus assistentes a fazê-lo também. O que ele disse era em certo sentido verdadeiro, capítulo 20, verso 12, mas com o propósito de enganar. Ele ocultou uma verdade adicional para negá-la, e assim expor sua esposa e os egípcios ao pecado. O que estava no fundo disso tudo era uma fantasia ciumenta e tímida que ele tinha de que alguns dos egípcios ficariam tão encantados com a beleza de Sarai, o Egito produzindo poucas dessas belezas, que, se eles soubessem que ele era seu marido, eles encontrariam uma maneira ou outra de tirá-lo, para que eles pudessem se casar com ela. Ele presume que eles prefeririam ser culpados de assassinato do que de adultério. Um crime tão hediondo foi então considerado, e uma consideração tão sagrada foi dada ao vínculo matrimonial. Portanto, ele infere sem nenhuma boa razão: eles vão me matar. Observe que o medo do homem traz uma armadilha, e muitos são levados a pecar pelo medo da morte. Lucas 12, de 4 a 5. A graça pela qual Abrão era mais eminente era a fé, e, no entanto, ele caiu por incredulidade e desconfiança da divina providência, mesmo depois que Deus lhe apareceu 2 vezes. Infelizmente, o que será dos salgueiros quando os cedros forem assim sacudidos? Abrão nega sua esposa. Verso 14. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Verso 15. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Verso 16. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Aqui está, primeiro, o perigo que Sarai corria de ter sua castidade violada pelo rei do Egito. E sem dúvida o perigo do pecado é o maior perigo que podemos correr. Que mulher graciosa ela era, eles a elogiaram diante de Faraó. Não por aquilo que realmente era seu elogio, sua virtude e modéstia, sua fé e piedade. Essas não eram excelências nos olhos deles, mas por sua beleza, que eles também achavam boa para os abraços de um assunto. Eles a recomendaram ao rei, e ela foi levada para a casa de Faraó. Como Ester no serralho de Assuero, Ester 2, verso 8, para que ela fosse levada para sua cama. Agora não devemos olhar para Sarai como justa para a preferência, mas como entrando em tentação. E as ocasiões disso foram a sua própria beleza, que é uma armadilha para muitos,
e o equivocar-se de Abrão, que é um sino, que comumente é uma entrada para muitos sinos. Enquanto Sarai estava em perigo, Abrão se saiu melhor por causa dela. Faraó lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Verso 16. Para obter seu consentimento, para que ele pudesse prevalecer mais prontamente com ela, a quem ele supunha que era sua irmã. Não podemos pensar que Abrão esperava isto quando desceu no Egito, muito menos que estava de olho nisso quando negou sua esposa. Mas Deus tirou o bem do mal. E assim, a riqueza do pecador prova, de uma forma ou de outra, ser depositada para o justo. Segundo, a libertação de Sarai desse perigo. Porque se Deus não nos livrasse, muitas vezes por prerrogativa, daquelas dificuldades e angústias em que nos colocamos por nosso próprio pecado e loucura, e que, portanto, não esperaremos libertação por promessa, cedo nós seríamos arruinados. Não, nós deveríamos ser arruinados muito antes disso. Ele não lida conosco de acordo com os nossos merecimentos. Deus castigou Faraó e assim impediu o progresso de seu pecado. Observe que esses são castigos felizes, que nos impedem de maneira pecaminosa e efetivamente nos levam ao nosso dever, e particularmente ao dever de restaurar aquilo que tomamos e retemos injustamente. Observe que não apenas o Faraó, mas sua casa foi atormentada, provavelmente aqueles príncipes especialmente que haviam recomendado Sarai ao Faraó. Observe que os parceiros no pecado são justamente parceiros na punição. Aqueles que servem aos desejos dos outros devem esperar compartilhar de suas pragas. Não nos é dito particularmente quais eram essas pragas, mas, sem dúvida, havia algo nas próprias pragas, ou alguma explicação adicionada a elas, suficiente para convencê-los de que era por causa de Sarai que eles eram atormentados. Faraó reprovou Abrão e depois o dispensou com respeito. A repreensão foi calma, mas muito justa. O que é isso que você fez? Que coisa imprópria! Quão impróprio para um homem sábio e bom! Observe que se aqueles que professam a religião fazem algo injusto e insincero, especialmente se dizem algo que beira a mentira, eles devem esperar ouvir isso e ter motivos para agradecer aqueles que os repreenderão. Encontramos um profeta do Senhor justamente reprovado e repreendido por um capitão de navio pagão. Jonas 1, verso 6. Faraó raciocina com ele. Por que você não me disse que ela era sua esposa? Insinuando que se ele soubesse disso, não a teria levado para sua casa. Observe que é uma falha muito comum entre as pessoas boas alimentar suspeitas sobre os outros além do que há motivo para isso. Frequentemente, encontramos mais virtude, honra e consciência em algumas pessoas do que pensávamos que elas possuíram. E deve ser um prazer para nós ficar desapontados, como Abrão estava aqui, que achou o Faraó um homem melhor do que esperava. A caridade nos ensina a esperar o melhor. A dispensa foi gentil e muito generosa. Ele lhe restaurou sua esposa sem ofender sua honra. Eis aqui tua mulher, toma-a. Verso 19. Observe que aqueles que evitam o pecado devem remover a tentação ou sair do caminho dela. Ele também o mandou embora em paz e estava tão longe de qualquer intenção de matá-lo, como ele aprendeu, que cuidou muito dele. Observe que muitas vezes nos deixamos perplexos e nos enredamos com medos que logo parecem ter sido totalmente infundados. Muitas vezes tememos onde não há medo. Tememos a fúria do opressor, como se estivesse pronto para destruir, quando realmente não há perigo. Isaías 51, verso 13. Teria sido mais para o crédito e conforto de Abrão ter contado a verdade a princípio, pois, afinal, honestidade é a melhor política. Não, é dito, verso 20, Faraó ordenou a seus homens a respeito dele, isto é, ele os ordenou a não feri-lo em nada. Observe que não é suficiente que aqueles em posição de autoridade não causem danos a si mesmos, mas devem impedir que seus servos e os que os cercam causem danos. Ou, ele os designou quando Abrão estava disposto a voltar para casa, após a fome, para conduzi-lo com segurança para fora do país, como seu comboio. Provavelmente ele ficou alarmado pelas pragas, verso 17, e inferiu delas que Abrão era um favorito particular do céu, e, portanto, por medo de seu retorno,
tomou cuidado especial de não receber nenhum dano em seu país. Observe que Deus frequentemente levanta amigos para o seu povo, fazendo com que os homens saibam que correm o risco de feri-los. É uma coisa perigosa ofender os pequeninos de Cristo. Mateus 18:6. A esta passagem, entre outras, o salmista se refere, Salmos 105, versos 13 a 15. Ele repreendeu reis por causa deles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos. Talvez se Faraó não tivesse mandado embora, ele teria sido tentado a ficar no Egito e esquecer a terra prometida. Observe que às vezes Deus usa os inimigos de seu povo para convencê-los e lembrá-los de que este mundo não é seu descanso, mas que devem pensar em partir. Por fim, observe uma semelhança entre esta libertação de Abrão do Egito e a libertação de sua semente de lá. 430 anos depois que Abrão foi ao Egito por ocasião de uma fome, eles foram para lá também por ocasião de uma fome. Ele foi trazido com grandes pragas sobre Faraó, assim como eles. Como Abrão foi desmedido por Faraó e enriquecido com o despojo dos egípcios, eles também. Pois o cuidado de Deus com seu povo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.